eu sou a Lu e hoje eu preparei para vocês mais uma aula com um falso richelieu. Esse é o risco inteiro, centralize bem e deixe só um pedacinho embaixo. Eu quero pintar essa parte aqui do fundo com preto. Você viu que aqui eu risquei, isso daqui tem no risco, mas nós vamos pintar por cima. Se você pintar com uma cor mais clara, esse fundo, vai aparecer o risquinho do carbono. Se você pintar com preto, como é o que eu vou fazer, não vai aparecer. Mas depois eu te ensino como colocar o puff ali naquela região. Você vai pegar uma pincelada. Não vou pegar uma pincelada, vou colocar com o tubo, olha. Tinta preta. Eu vou colocar umas 2 pinceladas. Eu tô com o pincel número 6, sem aparar. Umas 2 pinceladas de água na tinta e vou misturar para ela ficar um pouquinho mais líquida. Se você quiser, pode colocar o diluente, mas misture aqui no pratinho. Aí você vai preencher essa área, toda a borda de baixo. Você vai preencher aqui, olha, você vai preencher bem certinho. Toda essa área você vai respeitar o risco. Olha, bem certinho, para baixo você vai preencher, depois eu vou te mostrar. Mas aqui em cima, você vai preencher, olha, em cima dos risquinhos. Aí eu quero que você pegue um pincel menor, eu tô usando o número 2, aparado, para fazer bem certinho. Aqui a gente tem várias entradinhas que é preciso ficar bem certinho. Aqui em cima, olha, bem retinho. Você vai preencher essa área, toda essa beirada, tudo isso daqui, ó, onde tem esse quadriculadinho. Você vai preencher os miolos. Aqui, por exemplo, olha, tá vendo que entra aqui, ó. Então, essas partes aqui também você tem que preencher. Bom, isso vai ficar fácil quando eu tiver preenchido o meu, que daí eu vou mostrar bem direitinho e você vai conferindo todos os lugares se você preencheu tudo ou não, tá? Eu vou preencher o meu, eu só apresentei o desenho e tô mostrando como fazer, mas você pode adiantar um pouquinho o vídeo, você já vai ver como que eu preenchi. Olha, e assim, essa área aqui, preencher total. E aqui em cima, até a linha, respeitando as folhas e as flores. Olha, preenchi tudo de preto, tá? Todos os cantinhos, miolinho não, cantinho, você tem que prestar bem atenção no risco. Aqui, eu já comecei a passar o puff desse lado, para você ter uma ideia do que você vai fazer. Você viu que essas áreas, você tem que fazer esse quadriculado aleatoriamente. Você pode usar o risco de referência, mas você tem que fazer por cima porque o carbono não vai aparecer quando você preenche de preto. Então, você tem que ir criando a tua trama ali. E aqui, você só vai contornar com o puff. Onde tem o risco, você vai passar o puff. Eu vou fazer um pouquinho aqui do lado de cá, para você ver como que eu passo o puff. Primeiro, a gente tem uma linha aqui em cima, que eu vou passar o puff. Olha, coloca a mão e vem deslizando, puxando a tinta, colocando uma pressão bem leve no frasco. Porque se você não colocar um pouquinho de pressão, ele vai falhar. Só com bastante prática é que você vai fazer
sem interrupção e sem ficar essas bolinhas. Olha, o meu ainda ficou algumas bolinhas aqui. Agora eu vou fazer a segunda linha. De vez em quando você tem que limpar a pontinha do frasco e cuidado para não encostar no outro. Olha, eu venho fazendo. Eu tô encostando a pontinha do frasco no tecido e tô puxando bem devagar. Às vezes é difícil fazer isso sem um apoio. Então, você pode fazer de pedaços. Só que toma bastante cuidado para não apertar quando você vai fazer uma emenda. Por exemplo, aqui, faço um pedacinho, paro. Aí, quando eu vou fazer essa emenda, eu coloco ali, aí começo a puxar e apertar. Se eu fizer um aperto aqui, vai ficar uma bola na ponta. E não é isso que a gente quer. Aqui, olha, você tem que ir fazendo de pedacinhos. Não dá para fazer em uma linha só. Porque na hora de fazer a curva, vai ficar grosso. O ideal é que não fique essas bolinhas assim. Mas é complicado mesmo. A gente vai fazendo. À medida que você vai treinando, você vai melhorando. Se você estiver fazendo e der uma falhada, assim, ó, faz de conta que deu uma falhada. Então, eu vou bem de leve e faço um remendinho, sem encostar o bico no tecido. Sempre que você for cruzar, encontrar um com o outro, não encoste o bico no tecido, dá uma levantadinha de leve. Que se encostar vai espalhar, daí vai ficar mais largo. E o miolo, você vai fazer assim, você preenche a borda, aí põe um traço no meio, outro do lado e outro do lado. Olha, vai ficar assim. E esse espaço aqui, olha, nós vamos fazer aleatoriamente a imitação do bordado. Que isso é o bordado Richelieu. Então, você vai criando a trama. Não é difícil, mas requer um pouco de habilidade que você vai adquirir conforme for fazendo. Então, faça um de uma cor, faça outro de outra cor, e você vai perceber que a cada trabalho que você faz, você vai melhorando. Ninguém tem obrigação de acertar e ficar bonito, perfeito da primeira vez. Todos nós temos que passar pelo processo de aprendizagem e desenvolvimento da coordenação motora. Você pode ter habilidade para algumas coisas, pode não ter habilidade para outras coisas. Deixe sempre as formas geométricas aqui de tamanhos mais ou menos proporcionais. Não deixe uns muito grandes e outros muito pequenos. Essa parte aqui, ó, tá meio complicado de fazer assim. Então, eu vou girar a tábua, porque nessa posição aqui, ó, é muito mais fácil porque eu controlo e tô trabalhando desse lado, de fora para dentro. É sempre mais fácil do que daqui para lá, de lá para cá. É sempre mais fácil de coordenar. Então, eu vou girar minha tábua com cuidado para trabalhar essa parte aqui.
Então, agora é esperar secar. Eu gosto de esperar secar de um dia para o outro. Quando você trabalhou com o puff, você vai, depois de seco, põe uma toalha felpuda sobre a mesa, aí você vai virar esse lado aqui, ó, o avesso. Você vai pegar o ferro quente e vai ficar passando de levezinho. De vez em quando você dá uma levantada para ver se a tinta expandiu. Eu vou fazer isso por um tempo, depois eu mostro para você como que ficou esse pedaço. Ó, de vez em quando eu dou uma viradinha para olhar. Que às vezes em algum lugar fica bem alto e outro fica mais baixinho. Então onde tá baixinho a gente tem que colocar o ferro um pouquinho mais. Viu que ele fica meio grudadinho assim, ó, mas não tem problema porque ele não gruda. Eu vou pôr um pouquinho mais aqui na ponta. Acho que está bom. Olha como que ficou. Cresceu de uma forma parelha. É isso que é preciso. Espero que tenham gostado. Foi fácil, não foi? Agora é só reproduzir usando qualquer cor que você quiser. Esse risco você encontra disponível no meu Facebook, só na Lu Pintura.